Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Unidos na fé, aqui nós nos encontramos pedindo a Deus que nos abençoe. 23 de abril de 2023, estamos aí no terceiro domingo da Páscoa, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós nesse tempo de passagem. Páscoa é sempre uma passagem, que tenhamos graça e paz, que Deus guie o nosso coração. E o evangelho que a igreja nos traz no dia de hoje é tirado de Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" E perguntou o que foi. Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lento para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, irmãos e irmãs, unidos na fé, aqui nós nos encontramos atentos à palavra de Deus e hoje, inspirados aí por nosso querido evangelista Lucas, o relato dos discípulos de Emaús. É bom a gente lembrar o primeiro dia da semana. Jesus é morto na sexta-feira, no sábado era a Páscoa dos judeus e domingo de manhã começam as experiências de um encontro. Maria Madalena vai ao túmulo, não encontra nada, encontra anjos dizendo que Jesus ressuscitou. Simão, Pedro e João vão ao túmulo. João vê e crê, Simão só vê. E esses discípulos de Emaús, diante do descontentamento, da solidão e do desânimo, eles voltam para sua casa. Depois da sexta-feira, os discípulos foram voltando para a sua vida. Uns voltaram para Emaús, outros foram pescar, outros foram para suas casas. Acabou-se o sonho daquilo que Jesus pregou e falou durante tanto tempo. A morte de Jesus gerou um desconsolo, uma desesperança, uma tristeza, um abandono, e cada um volta entristecido para a sua casa.
Nesse caminho de Emaús, esses dois discípulos, um chamado Cleófas, o outro somos nós, a gente desiludidos e cansados e abatidos, entristecidos, a gente tenta voltar para casa e retomar a vida. A iniciativa de se aproximar é de Jesus. Jesus que se aproxima e puxa a conversa. O que vocês estão conversando? Eles olham para Jesus entristecidos. Mas você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus quer saber o que eles estão falando, o que eles estão pensando. Jesus está interessado em saber sobre a conversa deles. Eles estão conversando sobre Jesus, sobre a morte dele. E eles apresentam Jesus como um grande profeta que foi assassinado, que as autoridades religiosas o condenaram, mas ele foi um grande profeta diante de Deus e diante do povo todo. Ele sabe quem é Jesus, mas não tem a experiência da ressurreição. Ele sabe que as mulheres deram testemunho da ressurreição, mas eles não viram Jesus. E aí Jesus os convida à inteligência, porque eles estavam como cegos, estavam incapazes de ver, não reconhecem Jesus. E Jesus, ressuscitado, caminhando com eles, começa a dar uma aula sobre o Antigo Testamento. Começa a dar uma orientação e tudo aquilo do Antigo Testamento que fala sobre ele para mostrar quem é Jesus, Jesus dá. Chegando ao final do caminho, a intenção de Jesus é: vou seguir em frente. E eles não, permanece conosco. E Jesus passa para uma segunda fase. Na realidade, os discípulos de Emaús é aquilo que a gente celebra na missa. A gente vem para a igreja, às vezes desanimados, desconsolados, ao encontro com Jesus que nos explica as Escrituras, viu? Que a gente lê o Evangelho, lê as leituras, lê o Salmo. Então nós temos a liturgia da palavra. A liturgia da palavra acontece no caminho. E ao chegar na casa, eles insistem: fica conosco, já é tarde, a noite se avança. E Jesus permanece e ali temos a liturgia eucarística, temos a partilha do pão. Jesus repete diante deles aquilo que foi feito na Santa Ceia, com as mesmas palavras, com as mesmas atitudes. E é na partilha do pão, na celebração eucarística, que eles deixam de ser cegos e os olhos se abrem. Que os olhos se abrem, eles entendem, eles percebem Jesus. Ao perceber e saber o que está acontecendo, e diante dos olhos abertos, não são mais homens cegos, com o coração ardendo, entristecido. Agora somos homens que fizeram a experiência do ressuscitado na Eucaristia, na partilha do pão, no pão e o vinho partilhado. E é nisso que eles reconhecem Jesus. Ao reconhecer Jesus e entenderem com os olhos abertos, Jesus não precisa mais estar presente fisicamente. Agora eu sei. E quando eu sei, eu sou capaz de me levantar, voltar para Jerusalém, 11 quilômetros, chegar lá e dizer: verdadeiramente ele apareceu a Sião, e partilhar a sua experiência de fé, partilhar o seu encontro com Jesus, partilhar o momento em que eles perceberam quem é que estava diante deles na partilha do pão, na celebração eucarística. Por isso a celebração eucarística é sempre esse momento em que nossos olhos se abrem e que a gente percebe a presença de Jesus, que vai nos ensinando a Sagrada Escritura, que vai nos convidando para que a gente não tenha uma inteligência curta, não sejamos lentos para compreender, mas nos dê coragem para a gente voltar e dizer para a comunidade que está lá reunida: pessoal, é verdade, ele ressuscitou, é verdade que Jesus está vivo, é verdade que a morte não tem a última palavra. E eu dou testemunho disso porque eu ouvi na partilha do pão. Cada um de nós cristãos temos essa missão e essa obrigação de fazer essa experiência. Por isso, celebrar a missa, a gente sempre tem que lembrar, é a parte central na vida de um católico. O resto é só complemento. Reuniões, formação, estudo, toda essa ladainha de todos os santos lá, só tem sentido se eu me torno capaz de sentar na mesa com Jesus e percebê-lo ao partir o pão, depois de me alimentar da palavra de Deus. Só do fato da gente escutar o Evangelho, um trechinho do Evangelho todo santo dia, já é um alimento para a nossa vida. Só o fato de todos os dias a gente ouvir um pequeno trecho da Bíblia já é um alimento para a nossa vida. Já é um momento em que Jesus, às vezes, faz o nosso coração arder. Que Deus abençoe e ilumine, que nossos olhos se abram e reconheça Jesus ao partir o pão. Um abraço, até mais.